Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Hoje você ganhou? Eu tive que tentar. Como você vai? Tá muito frio hoje. Nós não sentimos tanto frio já há um bom tempo. Nem vamos mencionar muito alto, porque senão as pessoas no Canadá e na Europa vão rir da gente achando que isso é frio. Aqui, abaixo de 25 graus, é uma geladeira. 25 graus Celsius, né? Pois é. E quando chega aos 20, 19 graus, a gente já tira do armário aquele cobertor elétrico e se enrola todo. Por isso que eu disse que as pessoas dos outros países vão rir de nós. Mas para nós é frio. Sim, é muito frio. Hoje falaremos de paralelos para o nosso tempo. Eu acho que esse tema faz uma correlação a um episódio no qual falamos da igreja remanescente, já que os paralelos do nosso tempo nos mostram que, na verdade, nós estamos bem na linha dos vários eventos que estão se desenrolando. Sim, então vamos abrir com uma palavra de oração e nós entraremos no assunto. Nosso Pai Celeste, nós somos tão abençoados, mas tão indignos. Nós pedimos que Tu nos ajudes a trazer essa mensagem para o mundo. Ilumine nossas mentes através dessa conversa e nos guie. Em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bem, Martin. Vamos dar uma olhada na história da Reforma e também nos eventos de 1843 e 44. Se você parar para considerar o que aconteceu em 1843 e 44, foi basicamente uma reinstituição da Reforma Protestante. Sim. Com um pouquinho mais de luz extra com relação à lei e ao santuário. E também, na Reforma, as pessoas tiveram que sair da Babilônia, sair desse sistema. Sim, e mesmo dentro desse sistema, se você percorrer desde 1844 até 1888, vemos ali uma grande ênfase na verdade da justificação pela fé. Mas não era uma verdade nova, os reformadores já haviam descoberto. Isso mesmo, então os reformadores tinham já um tipo. Sim, então basicamente o que aconteceu em 1843 e 1844, quando a lei foi descoberta, e veja, foi uma coisa tremenda, pois o mundo tinha rejeitado a lei. Aí o pêndulo moveu-se para o lado da lei, e neste processo houve a tendência de se ignorar a justificação pela fé. Então, em certo ponto, o pêndulo deveria voltar na direção da justificação pela fé. Mas, do outro lado, havia essa atração magnética da lei. E então eles fizeram vários desenhos em que havia Cristo ali e a lei aqui, e então Cristo aqui, depois a lei ali. Mas, na verdade, os dois deveriam estar juntos, já que, como você sabe, não é possível separar uma coisa da outra. Não se pode separar o caráter de um homem, pois o caráter faz o homem. Jesus guardou os mandamentos de seu Pai. Assim, o caráter de Cristo está em harmonia com a lei. E qualquer forma de separação não deveria de fato acontecer. E se você olhar para 1843 e 44 e a semelhança com a Reforma, você tem de novo essa purificação das doutrinas e tudo que aconteceu. E eu acredito que nós estamos espiritualmente mais uma vez nesse ponto. Sim. E todas essas verdades foram descobertas. E agora existe esse ataque tremendo aos pilares que fizeram deste movimento aquilo que se tornou, que, na verdade, é apenas a continuação da Reforma Protestante. E eles querem destruí-la novamente hoje. E esse é o trabalho dos jesuítas. Eles querem acabar com a verdade. Portanto, existem paralelos com a nossa história hoje. Por isso, precisamos aprender com o passado o que devemos fazer para impedir que cometamos os mesmos erros que a maioria cometeu naqueles dias. E estes paralelos são fascinantes. Vamos começar com a Reforma Protestante. Deus suscitou homens a clamarem contra os pecados existentes da Igreja Papal e levarem adiante a Reforma.
Por meio destes homens escolhidos, raios de luz começaram a se espalhar em meio às trevas, e muitos receberam essa luz alegremente e caminharam nela. E quando uma testemunha era morta, 2 ou mais surgiam em seu lugar. Mas Satanás não estava satisfeito. Ele só tinha poder sobre o corpo, não podia fazer com que os crentes desistissem de sua fé e esperança. Mesmo diante da morte, eles triunfaram com a brilhante esperança da imortalidade na ressurreição dos justos. Enquanto a igreja era perseguida, eles eram unidos e amáveis. Eram fortes em Deus. Não era permitido que os pecadores se unissem a ela, tanto o enganador quanto os enganados. Apenas aqueles que estavam dispostos a abandonar tudo por Cristo poderiam ser seus discípulos. Eles amavam serem pobres, humildes e como Cristo. Citação incrível. Eles amavam ser pobres, humildes e igual a Cristo. Por causa de Cristo. É. Interessante. E foi somente por causa da perseguição que a igreja foi capaz de obter essa purificação. Então essa foi a perseguição física. Mas Satanás ainda não estava satisfeito, porque ele viu que quanto mais ele fisicamente perseguia eles, quanto mais eles sofriam, mais firmes eles ficavam. Muito bem. Satanás e seus anjos decidiram que havia uma maneira mais efetiva de destruir almas, e certamente o foi. Satanás decidiu que deveria atuar de uma maneira mais branda. Ele corrompeu as doutrinas da Bíblia. Assim, as tradições que arruinariam milhões começaram a criar raízes. Ele segurou o seu ódio, fez com que os seus discípulos não perseguissem de uma maneira tão violenta, mas fez com que a igreja tivesse que lidar não com a fé que uma vez fora entregue aos santos, mas com muitas tradições. Conforme ele levava a igreja a receber favores e honras do mundo, sob a falsa pretensão de beneficiá-la, a igreja passou a perder o favor de Deus. Gradualmente, a igreja perdeu a sua força, conforme ela abandonava as claras verdades que deixavam de fora os amantes do prazer e amigos do mundo. Ele é um bom estrategista, não é? O mestre da estratégia. Se você parar para pensar, até mesmo numa ocasião anterior a essa, na igreja primitiva, os cristãos eram martirizados cantando. Eles eram levados ao Coliseu, comidos por animais, crucificados, e ainda assim não puderam destruí-los. O diabo não conseguiu destruir a igreja, então ele passou a trazer o mundo para dentro dela, e isso acabou corrompendo o cristianismo. E hoje, ele quer que esta igreja corrompida represente o cristianismo. É uma estratégia tremenda. No passado, quando um pagão decidia tornar-se um cristão, ele tinha que estudar a palavra de Deus e chegar à conclusão de que aquilo era verdade, e se ele acreditasse com todo o seu coração, conforme está escrito lá no livro de Atos, somente então ele era batizado e finalmente entrava na igreja. Ou seja, o batismo era uma barreira. Uma vez que o indivíduo cresce de todo o seu coração, que aliás precisava ser um adulto, com capacidade para discernir entre o falso e o verdadeiro, somente então ele era batizado. Sendo assim, Satanás precisou bolar um plano para acabar com isso, pois ele queria um mundo dentro da igreja. Ele então inventou o batismo de bebês. Pois ao inventar o batismo de bebês, a exigência que está lá na Bíblia de crer de todo o coração é eliminada, tornando possível que um monte de tradições sejam inseridas na igreja, o que fará dela uma igreja mundana, que por sua vez representa o mestre do engano. Esperto, não? É muita astúcia. Pois é, e é assim que ele trabalha. Muito bem. Vamos avançar agora para a igreja remanescente. Para se fazer parte do remanescente, é necessário saber o que ele acredita. É necessário compreender antes os pilares do adventismo. E uma coisa importante é manter o mundo fora da igreja. É necessário deixar o mundo fora da igreja e não trazê-lo para dentro. Estão tentando fazer isto hoje, Martin? Com certeza. Há um movimento tentando fazer isto, e eles têm sido muito bem-sucedidos.
Muitas de nossas igrejas se tornaram tão mundanas que acabaram abandonando o adventismo. É. No estudo de hoje, nós apresentaremos bastante citações do espírito de profecia, ok? Aham, sim. A igreja não é o mesmo povo separado e peculiar que era quando os fogos da perseguição foram acesos contra ela. Eu vi que se a igreja sempre tivesse mantido o seu caráter santo e peculiar, o poder do Espírito Santo que havia sido comunicado aos discípulos estaria com ela. Os doentes seriam curados, demônios seriam expulsos, ela seria poderosa, um terror aos seus inimigos. Eu vi que um grupo muito grande de pessoas professava o nome de Cristo, mas Deus não o reconhece como seus. Ele não tem prazer neles. Satanás pareceu assumir um caráter religioso e queria muito que as pessoas pensassem serem cristãs. Ele queria que elas acreditassem em Jesus, sua crucificação e ressurreição. Só que elas não acreditam em nenhuma das verdades distintivas. Não vim abolir a lei, mas vim para cumpri-la. Nem um jota ou um tio. Na verdade, eu vos digo, nem um jota nem um tio desaparecerá da lei até que tudo se acabe. Mas ninguém quer saber disso, não é? Não, e então é isso que acontece com uma igreja quando eles dão ouvidos a essas doutrinas de demônios. Exatamente. O próprio Satanás e seus anjos acreditam nessas coisas, e eles tremem diante delas. Mas se esta fé não resultar em boas obras e levar aqueles que as professam a imitar a vida abnegada de Cristo, Satanás não se incomoda, pois nesse caso as pessoas somente acham que são cristãs, mas seus corações ainda são carnais. Na verdade, ele pode utilizá-las muito melhor do que se não fizessem profissão alguma. E isso é tão relevante para os dias de hoje, como foi para os dias da Reforma e como foi para a mensagem de 1843 e 1844. Ao estudarmos a maneira como ele minou a reforma e qual estratégia foi bem sucedida, então podemos concluir que também acharemos essas estratégias na igreja hoje. Sim. Com aqueles fora do remanescente e dentro do remanescente. Os pastores pregam coisas suaves para agradar os corações dos carnais. É exatamente isso que Satanás quer. Esses pastores não ousam pregar Jesus e as verdades cortantes da Bíblia, pois se assim o fizessem, os corações carnais não dariam ouvidos a eles. Muitos destes são ricos, não podem sair da igreja. No entanto, não deveriam estar dentro dela mais do que Satanás e seus anjos. Fábulas agradáveis são ensinadas e rapidamente aceitas, mas se a verdade for pregada em sua pureza, ela rapidamente expulsaria os pecadores e hipócritas. Não há diferença entre os professos seguidores de Cristo e o mundo. É exatamente isso, Martin. Ao vermos um ambiente mundano dentro da igreja, significa que a estratégia dele está funcionando. Exato. E ele está mais do que satisfeito com isso da maneira que é, se esse for o caso. Pois é. Eu vi que, se esta falsa cobertura fosse removida dos membros das igrejas, seria revelada tamanha iniquidade, perversidade e corrupção que o mais tímido dos filhos de Deus não hesitaria em chamá-los pelos seus verdadeiros nomes, filhos de seu pai, o diabo, pois fazem as obras de seu pai. Estas são palavras duras. Será então que temos pessoas assim na igreja hoje? Sim. Já falamos sobre isso antes. Aham. Sabemos que eles estão na igreja. Até os mais perversos estão dentro da igreja. Será que isto torna a igreja Babilônia? Não. Não. Na verdade, isso é um apelo para as pessoas da igreja e também fora da igreja, mas agora vamos falar da igreja. Para fazer uma busca interior, como você mencionou no episódio passado. O que nós precisamos é nos ajoelhar e clamar a Deus para criar em nós um coração justo. Que Deus nos purifique, para que assim nos tornemos mais brancos do que a neve. Não importa o quão bem-sucedido uma pessoa pense ser. Ainda tem um monte de coisa que essa pessoa não alcançou. Martin,
Por que estamos falando sobre isso, meu amigo? Para que as pessoas possam começar a perceber, como você mencionou, fazer uma busca interior e terem certeza de que não estão caindo na armadilha de seguir a tendência do mundo e o caminho errado. Os reformadores que estavam presos nos calabouços esperando pela fogueira, o que você acha que eles pensavam? Eles estavam cantando hinos, então eu acho que a mente deles estava focada em Deus. Mas obviamente que eles tiveram que ter algum... Introspecção? Sim, Eles devem ter refletido muito sobre a vida deles. Por exemplo, o Cranmer. Ele era o arcebispo de Canterbury. E ele estava disposto a ir para a fogueira, mas aí ele vacilou. Ele renunciou à fé. E então lhe disseram para confessar diante de todo o povo aquilo que ele acabara de fazer, ou seja, renunciar à sua fé e admitir que Roma está correta. Mas quando ele viu o povo, ele tomou coragem. não foi esse que disse, queime minhas mãos primeiro? Eu acho que foi ele mesmo. Queime primeiro meus dedos, pois foram com eles que eu assinei a minha renúncia, e ele os manteve no fogo até caírem. É incrível, não é? Portanto, sim, nós precisamos passar por uma séria introspecção. Apocalipse 14, versos 6 e 7. É lá que encontramos as 3 mensagens angélicas, pelo menos a primeira delas. E vi um outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Martin, o antítipo do dia da expiação já chegou. O final dos 2300 dias. Ou seja, o juízo. Quando pensamos em juízo, precisamos pensar em nossa situação. Somos culpados? A resposta é sim, somos culpados. Será que nossos pecados passaram diante de nós? Essa é a questão. Está registrado que passaram diante de mim? Será que foram apagados? Esta é a questão. É mesmo. Vi que Deus estava na proclamação do tempo em 1843. Fora plano seu movimentar as pessoas e trazê-las a um ponto de teste aonde deveriam decidir. Os pastores estavam convictos da confiabilidade dos períodos proféticos. Eles abandonaram seu orgulho, seus salários, suas igrejas, para ir adiante de lugar a lugar proclamar a mensagem. Mas, devido ao fato de a mensagem celestial ter achado lugar nos corações de apenas poucos professos ministros de Cristo, a obra foi posta sobre muitos que não eram pregadores. Havia cerca de 250 pastores de outras igrejas que haviam aceitado a mensagem. Porém, havia muito mais membros comuns da igreja, um total de 50 mil. Exato. E mais uma vez, coloque isso no contexto das coisas que estão acontecendo agora. A maior parte da obra será levada adiante por pessoas comuns. As pessoas eram movidas em todos os lugares onde chegava a mensagem. Pecadores se arrependiam, choravam e oravam pedindo perdão. E aqueles cujas vidas havia sido marcada pela desonestidade estavam ansiosos para restituírem. É tudo uma questão de estado mental, Martin. Exato. Quando o juízo vier, será uma questão de estado mental. Como você acabou de dizer, Senhor, cria em mim uma nova mente. Porque se nós não aceitarmos essa primeira mensagem, nós não vamos aceitar a segunda e a terceira. Muito bem, vamos continuar com a história do que aconteceu na pregação da primeira mensagem angélica. Pais sentiram a mais profunda solicitude por seus filhos. Aqueles que aceitaram a mensagem trabalharam com os seus amigos e parentes não convertidos e, com suas almas curvas com o peso da mensagem solene, os alertaram para prepararem-se para a vinda do Filho do Homem. Martin, você se lembra como foi quando descobriu essa verdade? Foi isso? Você conseguia guardar para si? Não, foi isso que aconteceu. E você se deparou com indiferença? Ah, sim.
Foi difícil, não? Aham. Ainda assim, você se sentiu compelido a fazê-lo. Por que tantos na igreja hoje não se sentem compelidos? Eu acho que eles não percebem o quão perto nós estamos. E talvez eles ainda não se converteram totalmente. Ou simplesmente porque foram dormir? É isso. Isso é uma outra. Ah, com certeza. Tem as virgens. Estes aí não estão cantando, estão roncando? Verdade. Muito bem. Então, precisava haver uma preparação para a vinda do Filho do Homem. Estes eram os mais endurecidos e não cediam ao peso da evidência apresentados por comoventes alertas. Essa obra purificadora da alma levava as afeições para longe das coisas do mundo, para uma consagração nunca antes experimentada. Milhares foram levados a abraçar a verdade pregada por Guilherme Miller, e servos de Deus foram levantados no espírito e poder de Elias para proclamar a mensagem. Aqueles que pregaram esta mensagem solene, como João, que preparou o caminho para Jesus, sentiram-se compelidos a largarem um machado cravado ao tronco, a fim de chamarem os homens a darem o fruto do arrependimento. Vemos este espírito na igreja hoje? Não. Mas nós precisamos. Nós temos que chegar a esse ponto, porque, por acaso, a mensagem do "é chegada a hora do seu juízo" mudou? Não. O julgamento ainda está rolando, E mais do que nunca está próximo do seu fim? mais perto do que quando isso foi O dado. clamor não deveria tornar-se mais alto? Exato. Não deveria ser um alto clamor? Está aumentando em direção a um alto clamor. E agora é exatamente a hora de fazer aquilo que nós lemos que essas pessoas tinham que ter feito em 1843. A pregação de um tempo definido levantou grande oposição de todas as classes, desde o pastor no púlpito até o pecador mais petulante e desafiador. Se você disser que o tempo está próximo, ainda que não dê uma data específica, você não estará encrencado? Ah, com certeza, porque agora nós podemos nos tornar complacentes, porque nós temos uma ótima desculpa. Ah, não nos é permitido mencionar nenhuma brevidade de tempo. Ninguém sabe o dia e a hora, disseram os pastores hipócritas e escarnecedores. Nem aceitariam ser instruídos e corrigidos quanto ao uso do texto por parte daqueles que apontavam o ano em que acreditavam seriam cumpridas as profecias, e nem aos sinais que mostravam que Cristo estava próximo, já às portas. Martin, eu te faço uma pergunta. Se há um período profético dado na Bíblia, no qual há um início e um fim, isto é uma verdade absoluta, não é? Exato, não tem como mudar. E se a primeira parte for cumprida precisamente, a segunda parte também se cumprirá precisamente. Bem, a primeira parte aplicou-se aos judeus. Já a segunda parte aplica-se ao mundo. Sendo assim, não resta dúvidas. O final daquele longo período profético, não importa como você calcule, ele vai terminar em 1844. Portanto, algo aconteceu nesse ano. E, como já estudamos muitas vezes aqui, muitos ismos importantes começaram nesse ano, como o espiritismo, darwinismo, ou seja, o existencialismo, um monte de coisas, o ecumenismo até. Tudo isso começou em 1844. Seria só uma coincidência? Além disso, os meios para espalhar o evangelho, ou seja, a mídia eletrônica e os meios mais modernos de transporte, todos começaram em 1844. Então, essa data não é uma coincidência. Não. E é o mesmo que nós lemos antes. Satanás teve que, quando essa mensagem do "a hora do seu julgamento é chegada", ele teve que fazer a infiltração e o contra-ataque dele. Ele tinha que contra-atacar de todas as formas possíveis. Muitos pastores do rebanho que professavam amar Jesus disseram que não se opunham à pregação da vinda de Cristo, mas eles eram contra um tempo definido. A questão é que a profecia tinha um tempo definido. O único problema é que eles aplicaram o evento errado à profecia.
É, O evento era o início do juízo e não a hora da vinda de Jesus. é. Deus leu o coração deles. Eles não amavam Jesus intimamente. No fim das contas, este é o problema. É, exatamente, você tirou as palavras da minha boca. É disso que se trata. Eles disseram, não, nós não temos problema com a volta de Jesus. Nós temos problemas com esses tempos que você está estabelecendo. Se você disser hoje em dia que os 6.000 anos estão prestes a acabar, você terá problemas? Sim, Mas Por será quê? que estamos definindo um tempo ao dizer isso? não. Não, não estamos. Mas qual que é o problema subjacente? Esse é o verdadeiro problema. Eles Exato. não querem que a volta de Jesus esteja próxima. Eles sabiam que as suas vidas não cristãs não suportariam a prova, já que eles não estavam caminhando na trilha da humildade apontada por Jesus. Estes falsos pastores impediam a obra de Deus. Interessante, não? Palavras fortes. O espírito de profecia é muito revelador. Eles falam a coisa como ela realmente é. Realmente vale a pena para qualquer um ler esses volumes do Spiritual Gifts. A verdade dita ao povo em seu poder convincente comoveu as pessoas. E assim como o carcereiro, começaram a perguntar: o que devo fazer para ser salvo? Mas estes pastores se interpuseram entre a verdade e o povo. Martin, hoje em dia eles não dizem que essas pregações são alarmistas? Exato. Uniram-se a Satanás e seus anjos e clamaram paz, paz, quando não há paz. Muitos pastores não aceitariam essas mensagens de salvação eles próprios, e além disso, impediam que outros a recebessem. Eles possuem sangue das almas sobre eles. Então, pastores e povo uniram-se para oporem-se à mensagem celestial. O que aconteceu naquele tempo vai acontecer novamente no fim. A mensagem vai avançar em grande oposição. Tanto do mundo como do lado de dentro. E muitos pastores vão se opor a ela. Eu vi que se professos cristãos tivessem amado a vinda do Salvador, se suas afeições tivessem sido colocadas nele, se tivessem sentido que não há ninguém na terra comparável a ele, teriam se enchido de alegria ao ouvir a mensagem de sua vinda. Mas o descontentamento que manifestaram ao ouvirem sobre a vinda do Senhor foi a prova decidida de que não o amavam. Satanás e os seus anjos triunfaram, jogando na face de Jesus Cristo e seus santos anjos que o seu professo povo tinha tão pouco amor por Jesus que não desejavam o seu segundo aparecimento. Veja só como a história se repete, Martin. Nós devemos ser cuidadosos, que nós não fiquemos tão assustados com o que o mundo vai dizer ou como o mundo vai nos ver, ao ponto que nós nos enquadremos sob essa categoria de que nós não desejemos a segunda vinda. Se você fosse Deus, Martin, por acaso você permitiria, vamos dizer assim, que o diabo suscitasse um tempo de angústia de tamanha proporção que as pessoas passassem a desejar a vinda de Cristo? Ah, com certeza. Ele de novo, como na época da Reforma, como neste tempo, ele de novo está se ocupando com a purificação da igreja. A mão do Senhor encobriu o engano cometido quanto à contagem do período profético. Na verdade, a única falha cometida na contagem do período profético foi a de que o ano zero passou batido para eles. E isso em 1843, certo? Em 1843, isso. Já em 1844, o problema foi a interpretação do evento em si. Então foram duas falhas. Mas, como você mencionou, isso estava nos planos de Deus? Estava nos planos de Deus. Afinal, por acaso os discípulos compreenderam o que Jesus queria dizer ao mencionar que ele seria crucificado? Eles queriam que isso acontecesse? Não. Os discípulos misturaram a primeira e a segunda vinda de Cristo. Eles esperavam os eventos da segunda vinda, mas estavam na primeira. E eles não esperavam isso. O que aconteceu quando Jesus foi crucificado? Não houve uma grande debandada? É. Eles foram e se esconderam naquela sala. Eles não foram pregar sermões.
Parece então que esse desapontamento ocorreu mais de uma vez na história. Este desapontamento tem a função de purificar. Eles cometeram um engano. Houve uma falha na interpretação. Os discípulos ficaram completamente desapontados. E aqui também houve uma falha de interpretação. E esta falha, por sua vez, levou a um grande desapontamento. Eu não sei por que as pessoas não entendem que esta é uma das maneiras de Deus purificar sua igreja. Então você não pode descartar a Bíblia e a mensagem que os discípulos pregavam, porque eles tiveram um grande desapontamento. Da mesma maneira que você não pode descartar essa igreja só porque eles tiveram um desapontamento. Muito bem. E o período profético, ele não está lá na Bíblia? Sim, Se ele está lá, não precisa ser estudado? com certeza. Então, quando estudamos e chegamos a uma conclusão, já estamos condenados. E se essa conclusão estiver incorreta, então estamos duplamente condenados. Que bela estratégia! Mas isso torna a profecia errada? Não. Claro que não. Aqueles que estavam aguardando o seu Senhor não a descobriram, e os homens mais eruditos que se opunham àquele tempo também falharam em ver o engano. Deus planejou que o seu povo tivesse um desapontamento. Veja, alguns dos nossos próprios pastores estão dizendo que isso é uma desculpa patética. Ora, me desculpa, mas a profecia está aí. Não podemos simplesmente apagá-la. O tempo passou, e aqueles que aguardavam com alegria o Salvador se entristeceram e desanimaram. Enquanto aqueles que não amaram a vinda de Jesus, mas aceitaram a mensagem por causa do medo, ficaram felizes que ele não veio na hora esperada. Sua profissão não afetou seus corações e nem purificou suas vidas. Você consegue ver a purificação ocorrendo aí? Graças ao desapontamento, foi possível ver a qual categoria as pessoas pertenciam. Quando alguém começasse a zombar, apesar de ter estado junto a você há 5 minutos atrás, mostra que a sua conversão não foi genuína. Exato, de novo a purificação. É como a história daquela mulher que se desesperou durante uma tempestade no barco. Ela se ajoelhou em desespero, prometendo a Deus mudar a sua vida caso Deus a poupasse da tempestade. E Deus assim o fez. Ele acalmou a tempestade e a mulher foi salva. Porém, ela voltou imediatamente para sua vida antiga. Quando Ellen White a indagou a respeito da promessa, ela respondeu: "Ah, não, isso foi só naquela hora." O mesmo acontece hoje, não? É parecido. Portanto, o propósito do primeiro anjo foi anunciar o juízo. Estamos vivendo hoje no dia da expiação antitípico. E uma vez que eles descobriram a razão da falsa interpretação que cometeram e descobriram a mensagem do santuário, então se tornaram prontos para o próximo grande episódio, não? É. E mesmo agora, quando nós lemos sobre o grande desapontamento, mas é bíblico. Sim, se formos para Apocalipse capítulo 10, vemos justamente este evento registrado lá. E fui ao anjo dizendo-lhe: "Dá-me o livrinho." E ele me disse: "Toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel." Martin, quando você come algo, o que vem primeiro, a boca ou o estômago? Na boca? Então começou doce, Sim. mas ficou amargo. A mensagem da segunda vinda trouxe alegria, mas como ele não veio, houve o desapontamento. Eu vi vários grupos que pareciam estar ligados juntos por cordas. Muitos desses grupos estavam em trevas totais. Seus olhos estavam voltados para baixo, para a terra, e parecia não haver conexão entre eles e Jesus. Raios de luz vindos de Jesus, como raios do sol, foram comunicados a eles. Um anjo me disse para olhar cuidadosamente. Vi então um anjo guardando cada um daqueles que tinham raio de luz, enquanto anjos maus rodeavam aqueles que estavam em trevas. Eu ouvi a voz do anjo dizendo: "Temei a Deus e dá-lhe glória, pois a hora do seu juízo é chegada." Uma luz gloriosa descansou sobre estes grupos para iluminar a cada um que a recebesse. Parece que a luz foi dada a todos. Sim, a todas essas igrejas, essas companhias eram igrejas. E quem aceitou a luz? Somente poucas. Mais uma vez, foi uma purificação. Portanto, o alto clamor da mensagem do terceiro anjo será transmitido a quem? Para o mundo inteiro.
E quantos darão ouvidos? Infelizmente, somente alguns. Infelizmente. Enquanto muitos quebravam os laços que os prendiam, homens que pertenciam a esses grupos diferentes, a quem eles reverenciavam, passaram por esses grupos, alguns com palavras agradáveis e outros com olhares irados e gestos ameaçadores, fortalecendo os laços que estavam sendo enfraquecidos, e diziam constantemente: Deus está do nosso lado, nós temos a luz, nós temos a verdade. Eu perguntei quem eram esses homens e me foi dito que eles eram pastores, guias de homens, que estavam eles mesmos rejeitando a luz e não queriam que outros a aceitassem. Vi aqueles que apreciavam a luz, olhando com interesse e ardente desejo para cima, esperando que Jesus viesse para tomá-los para si. Martin, de onde virão os piores problemas no tempo do fim? Da liderança na igreja. Ministros? Pastores. Dos pastores? Você já deu algum estudo bíblico em que o estudante ficou absolutamente impressionado com o que viu na Bíblia e, após ter uma conversa com o pastor, acabou perdendo todo o interesse? Com quem, então, está a autoridade superior neste caso? Com a palavra de Deus ou do pastor? A palavra do pastor. E isso é triste. Isso acontece em todas as denominações. Sim. E se de novo nós pudermos aplicar isso aos dias de hoje, as mensagens e as circunstâncias têm nos mostrado que o tempo é curto. Exatamente. E qual que foi a reação da maioria das pessoas? Não foi a mesma que nós vimos com que eles reagiram à mensagem do primeiro anjo naquela época? Se você ama a verdade e conversa sobre ela, você não espera que aqueles que a estudem chegarão a uma conclusão em comum? Mas o que eu estou vendo é a formação de grupos. E estes grupos não concordam entre si. Está dizendo aí, eles apertavam as cordas, mas essas cordas não eram as cordas da fé. Essas cordas eram as cordas do, nós temos uma certa coisa aqui que... Nós sabemos o que é a verdade. Vocês devem ficar conosco. Nós não vamos dar ouvidos a essa nova doutrina de vocês. Não importa que esteja na Bíblia. Não é assim mesmo? Vemos um comportamento semelhante até na nossa igreja. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Quem não aceita a primeira mensagem angélica pode fazer parte da segunda? Não, infelizmente não é possível. Claro que não. Não. Porque neste caso você faz parte de Babilônia e não saberá que ela caiu. Exato, então você tem que colocar isso no espiritual também. Se a sua mente ainda está em Babilônia, e você ainda não recebeu isso a hora do julgamento e a segunda vinda é chegada, você não vai receber a segunda mensagem de tirar a sua mente de Babilônia. E você não será parte da mensagem. E quem não faz parte da segunda mensagem angélica, pode fazer parte da terceira mensagem angélica? Não, com certeza não. Também não. Você vê porque é tão importante aceitarmos a primeira mensagem angélica? De importância fundamental, é questão de vida ou morte. E por que eles se tornaram Babilônia? Porque se recusaram a aceitar a primeira mensagem angélica. Aliás, a hora do juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso está no mandamento do sábado, não? Exato. E não existe juízo sem lei. Então, a primeira mensagem angélica traz a lei e a graça em harmonia. Elas se beijam, não é? Na primeira mensagem angélica, a justiça e a misericórdia se beijam. Mas você só precisa de misericórdia caso seja um transgressor. Então, você precisa ser um transgressor da lei. Então, quando se aceita a mensagem, também é necessário aceitar que se está sendo julgado pela lei. E quando se tem este sentimento de estar sendo julgado pela lei, devemos nos arrepender. Exato.
Tem que ser assim. É uma sequência lógica, Martin. E ao nos arrependermos, podemos finalmente ser batizados, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, tudo funciona junto. Isso mostra a você o quão importante já aderir à primeira mensagem angélica. Ao se aceitar a primeira mensagem angélica, também se aceita a lei. Exato. E também o sábado. Adorai aquele que criou tudo, O maior. pois isso está no mandamento do sábado. Somente então você pode dizer que a Babilônia caiu, pois ela deu de beber do vinho as falsas doutrinas dela, que é resultado da sua apostasia, não é mesmo? E o que faz parte das falsas doutrinas de sua apostasia? Um falso sábado. O falso sábado. O primeiro anjo nos diz isso claramente. Perto do fim da segunda mensagem angélica, eu vi uma grande luz no céu brilhando sobre o povo de Deus. Os raios de sua luz pareciam brilhantes como o sol, e ouvi vozes de anjos clamando: "Veja que o noivo vem, saiam para encontrá-lo." Portanto, a expectativa de que Jesus está voltando vai aumentando conforme avançamos Exato. nas mensagens angélicas, ou ela diminui? Ela se torna mais alto e mais alto. Ela cresce. E nesse ponto, se você não já recebeu a primeira, você não fará parte desse crescente alto clamor. Muito bem. Então, o clamor que Jesus está voltando torna-se mais forte, porque, no caso, este evento se aproxima. Se durante a primeira mensagem angélica nós temos já essa expectativa, ela deve aumentar ainda mais quando vemos a apostasia mencionada na segunda mensagem. Será que podemos destrinchar isso ainda mais, até mesmo em situações da nossa igreja? Com certeza. E se nós continuarmos a olhar por sinais aí pelo mundo, mas obviamente, quando nós vemos essas coisas que são mencionadas no Espírito de Profecia e na Bíblia, sobre o que vai acontecer dentro da igreja, então também é uma indicação de quão breve a volta de Cristo é. Você está querendo dizer, então, que ao ver sinais de grande apostasia dentro da igreja, eu deveria erguer minha cabeça e me alegrar, pois a vinda do meu Senhor se aproxima? Com certeza. Mas eu também deveria levantar minha voz e dizer à casa de Israel os seus pecados? Tem que ser assim. É um mandamento. Nós temos que fazer isso. Muito bem. Eis que o noivo vem. Saiam para encontrá-lo. O clamor da meia-noite foi dado para dar poder à segunda mensagem angélica. Anjos foram enviados do céu para despertar os santos desanimados e prepará-los para a grande obra diante deles. Não foram os homens mais talentosos os primeiros a receber a mensagem. Anjos foram enviados a homens humildes e devotos, e os constrangeram a clamar: "Eis que vem o noivo, saiam para encontrá-lo." Aqueles que receberam a mensagem pareceram muito felizes. Fixaram seus olhos no céu, aguardando o aparecimento de Jesus. Outros estavam em grande aflição, chorando e orando. Seus olhos pareciam estar fixos sobre si mesmos e não ousavam olhar para cima. Uma luz preciosa do céu rompeu as trevas entre eles, e os seus olhos, que estavam fixos em desespero sobre si mesmos, voltaram-se para cima, e uma gratidão e santa alegria foram expressadas por parte deles. Jesus e todo o exército angélico olharam com aprovação sobre os fiéis que estavam aguardando. Aqueles que rejeitaram e se opuseram à luz da primeira mensagem angélica perderam a luz da segunda e não puderam ser beneficiados pelo poder e glória que acompanhava a mensagem: "Eis que vem o noivo." Jesus desviou-se deles com um olhar severo. Isso explica muita coisa. Não podemos ser beneficiados com a segunda mensagem sem aceitar a primeira mensagem. E se você aceitar a segunda mensagem, então é necessário perguntar: o que é o vinho da Babilônia? Porque esse vinho vai ser derramado e apresentado a você misturado com engano. Muito bem. E trata-se de uma mulher. Ela tem um cálice, um copo, cheio de abominações.
Isso está lá em Apocalipse 17. E todo mundo na Reforma Protestante sabia quem era aquela mulher. Hoje, porém, eles se assentam na mesa dela, bebendo de seu vinho, esquecendo-se completamente da história. Poderiam eles, então, fazer parte da terceira mensagem angélica, uma vez que nem da segunda fizeram Não. parte? Se você disser que Roma mudou, por acaso você faz parte da segunda Não. mensagem? Com certeza não, porque Se você pertence a uma igreja protestante que se assenta em concílios ecumênicos, unindo-se e abrindo exceções em pontos de doutrina, você pode fazer parte da mensagem? também não. Muito bem. Eles o rejeitaram. Aqueles que receberam a mensagem foram envoltos em uma nuvem de glória. Eles aguardaram, vigiaram e oraram para saber a vontade de Deus. Eles tinham medo de ofendê-lo. A mensagem dada pelo céu enraiveceu Satanás e seus anjos, e aqueles que professavam amar Jesus, mas desprezaram a sua vinda, zombavam daqueles que eram fiéis. Temos então o desenvolvimento de dois grupos: o grupo do Sai Dela, Povo Meu, e o grupo dos concílios ecumênicos. Exato. E a principal mensagem dessa igreja, dessas pessoas, é: Jesus está a caminho. Muito bem. Agora, vamos voltar agora para a igreja remanescente. Existem pessoas dentro do remanescente que não façam parte da segunda mensagem angélica? Infelizmente, sim. Nós lemos os seus artigos. Sim. Roma mudou, dizem eles. Nós vimos isso no... Roma não é o anticristo. Estas pessoas são pessoas importantes em nosso meio ou são sem relevância? São pessoas proeminentes, assim como nós lemos que seriam. Muito bem, se elas não fazem parte da segunda mensagem, uma vez que não reconhecem que há uma Babilônia, será que elas podem fazer parte da terceira mensagem? Não. Não é uma coisa séria? Com certeza. Muito bem. Mas o que fazem os fiéis para, de fato, abraçarem a mensagem? Eles renunciaram ao mundo, partiram suas afeições com ele, sacrificaram seus interesses terrenos. Eles não estavam livres de erros. E eu vi que a misericórdia e bondade de Deus, ao enviar um alerta para o povo da terra e ao mandar repetidas mensagens para trazê-los até um ponto no tempo, para conduzi-los a uma busca diligente de si mesmos, para que assim pudessem se livrar de erros que lhes haviam sido ensinados por pagãos e papistas. Parece que essa mensagem não é bem aceita até mesmo dentro da igreja. Através destas mensagens, Deus tem levado o seu povo a um lugar onde pode trabalhar neles com maior poder e para onde possam guardar todos os seus mandamentos. Esta purificação está acontecendo agora. Eu também acredito nisso. Você acredita? Quão importante é que façamos parte deste grupo? É totalmente importante e fazer uma busca sincera em nós mesmos. Quando nós mostramos algumas das coisas que estão sendo pregadas por pastores de nossa igreja, seria isto uma crítica irresponsável ou algo essencial para alertar as pessoas que de fato querem seguir pelo caminho estreito e direito? É essencial, nós até vimos em Ezequiel 8. Jesus não veio à Terra, como aguardava aquele grupo radiante, para purificar o santuário e a terra pelo fogo. Eu vi que eles estavam corretos em seu cálculo de períodos proféticos. O tempo profético terminou em 1844. Sua falha consistiu em não compreender o que era o santuário e nem a natureza de sua purificação. Jesus, na verdade, entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário nos últimos dias. O tempo havia sido cumprido, mas onde estava o Salvador deles? Eles o haviam perdido? Me foi então mostrado o desapontamento dos discípulos conforme foram ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. Maria disse: "Eles levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram." Veja que paralelo fascinante, Martin. Com certeza. Devemos lembrar que os próprios discípulos passaram por um grande desapontamento. E Jesus disse a eles que ressuscitaria no terceiro dia. Eles foram ao sepulcro e ele não estava lá. Nós perdemos ele. Nós o perdemos?
Então, quando Jesus foi do lugar santo para o lugar santíssimo, não ocorreu o mesmo? Sim, infelizmente. As pessoas não perceberam. Isso é tão importante, porque tem muitas pessoas que dizem que Jesus subiu direto ao Santíssimo quando ele subiu. Pois é, há esse movimento mesmo dentro de nossa igreja. Na verdade, ele não está diminuindo, este movimento está crescendo. Então, eles perderam o Senhor de vista. Eu acho essa questão muito interessante. Nós temos aqui uma repetição daquilo que ocorreu lá na crucifixão. Não sei aonde o colocaram. Agora, seria possível que alguém tivesse tentado tomar o lugar de Jesus? Na verdade, nós lemos que Satanás pode tentar tomar o lugar de Jesus e trazer as afeições para ele mesmo. Agora, Martin, afinal, o que isso implica? Se nós pudéssemos destrinchar isso, não quer dizer que Jesus sumiu, não quer dizer que ele se trancou dentro de uma sala, mas significa apenas que chegamos numa era em que a norma do julgamento se tornará relevante, quando a lei se tornará relevante. E se não entrarmos com Jesus na sua mentalidade, então seremos dragados pela mentalidade de que a lei acabou, foi abolida. Exatamente. E então aquele que diz, faça conforme a tua vontade, vai tomar o lugar de Jesus e receber a adoração dos homens. Porque ele diz que você pode fazer o que quiser porque não existe lei. Não há lei. Os homens então adorarão um falso Jesus, enquanto o verdadeiro Jesus está com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e se apegam ao testemunho. Estes outros alegam possuírem o testemunho, mas não guardam os mandamentos de Deus. Então o líder deles é outro. Muito bem. Anjos disseram aos entristecidos discípulos que o seu Senhor tinha ressuscitado e iria adiante deles para a Galileia. Eu vi que o desapontamento daqueles que creram na vinda do Senhor em 1844 não foi igual ao desapontamento dos discípulos. A profecia foi cumprida na primeira e segunda mensagens angélicas. Elas foram dadas no tempo certo e cumpriram a obra que Deus designou que cumprisse. Muito bem, então o desapontamento não foi igual. Mas por que não foi? Porque eles andavam com Jesus fisicamente. Então o desapontamento deles foi até pior. Foi muito mais intenso. Aqui está a aplicação espiritual e ela pode ser facilmente deixada de lado. Mas este evento teve uma consequência semelhante. É por isso que ela disse, ela viu a mesma coisa, o desapontamento. Ainda tem um paralelo aí. E agora nós vamos para o terceiro anjo, que disse com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, etc. Sabemos o que diz o resto do verso. E aí vem o verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Haverá então um período de tempo que vai desde a compreensão da terceira mensagem angélica até a vinda de Jesus, em que algumas pessoas morrerão. Mas se morrerem dentro das três mensagens angélicas, felizes são elas. Então ele não virá imediatamente. Vai levar um período de tempo. Essas profecias são fantásticas. É incrível. E uma outra coisa é que se você não seguir, você tem que acompanhar. Seguir o primeiro, e daí você vai aceitar o segundo. Você não tem como fazer isso numa ordem reversa aqui. Não. Você tem que entender o que cada uma significa. Precisamos entender quem é a Babilônia. Por que ela caiu? Precisamos compreender o que é o seu vinho. E também, é claro, não bebê-lo. Sim. Temos que nos separar dela. É. Mas essa é a segunda mensagem angélica. A primeira é, você tem que estar esperando por Jesus que está a caminho.
E também precisa compreender a questão do juízo O sábado. e a base deste julgamento. Existe todo um conjunto de doutrinas que deve ser compreendido se quisermos fazer parte da terceira mensagem. Agora, a terceira mensagem é que não devemos receber a marca da besta, o que implica em saber quem é a besta. Também não podemos receber a marca da imagem da besta, pois a imagem será como a besta. Não é? Exato. A imagem tem a marca, mas essa marca pertence à besta. Mas ela a aceitou. Precisamos compreender o que é essa imagem. Ela é o protestantismo apostatado. O protestantismo unido ao Estado, a fim de impor essa marca na sua consciência, na sua testa, ou ao menos forçá-lo a obedecê-los, quer você creia ou não. E caso você ceda a esta pressão, você receberá a marca. Precisamos resisti-la. Precisamos saber quem é a besta. Será que os reformadores sabiam quem é a besta? Sim. Será que eles sabiam o que era a imagem? Não. Não sabiam. Não, porque a imagem não estava já ali. Ela ainda não existia. Onde estamos agora, Martin? Será que nós sabemos quem é a imagem? Por quê? Sim. Porque profeticamente, a profecia cumprida, nós podemos ver isso na história. E a primeira mensagem angélica que foi recebida e a segunda mensagem e tudo isso, a igreja remanescente trouxe ao mundo. Em breve nós daremos uma olhada aos eventos atuais de novo, pois nós sempre tentamos intercalar eventos atuais com estudos proféticos e veremos que a imagem já se formou. Exato. E qualquer um que negue que essa imagem já se formou está em um sério problema. Basta olhar para a Corte Suprema Americana. A própria mídia está gritando que a imagem está se formando. Mas se você não... E é isso que vai acontecer. Se nós mostrarmos e você não aceitar que a imagem formou e tudo mais, isso significa que você já não aceitou as primeira e segunda mensagens E angélicas. você não terá compreensão alguma da terceira mensagem. Será que isso não se aplica até mesmo a alguns de nossos líderes? Com certeza se aplica à igreja também. Alguns alegam que a imagem não está se formando. Não ouvimos isso recentemente? E daí também tem a parte triste de que às vezes eles reconhecem que tem uma imagem, mas daí os frutos deles são meio diferentes. Alguns podem até pregar contra a besta, mas acabam fazendo o que a besta quer. Isto é um problema. Muito bem. Tudo isto exige um pouco de conhecimento básico. Precisamos saber quem é a besta, e os reformadores já nos disseram quem é ela. Só que mesmo sabendo quem é ela, os reformadores hoje foram para a cama com a besta. Eles rejeitaram o conhecimento que tinham e assim tornaram-se a imagem dela. E hoje a imagem grita mais alto do que mesmo a besta poderia gritar. Hoje eles estão lutando por aquilo que quer a besta. É como Herodias dizendo a Salomé para trazer-lhe a cabeça de João Batista. Eles receberão a marca na sua testa, o que quer dizer que pensarão como ela, pois terminaram vendo as coisas da mesma maneira. E aqueles que não sabem dessas coisas vão receber a marca na mão. E é aí que está o X da questão. Estamos lidando aqui com a autoridade de Deus contra a autoridade do homem. É sobre isto que gira a questão do sábado. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Paciência implica em suportar aquilo que está acontecendo. E a partir da promulgação desta mensagem até o seu clímax, haverá um período de tempo no qual as pessoas vão morrer e ser enterradas, e outras virão, mas a mensagem seguirá. Quando o ministério de Jesus terminar no lugar santo, e ele entrar no lugar santíssimo e ficar de pé diante da arca contendo a lei de Deus, ele enviará um outro poderoso anjo para a terra com a terceira mensagem. Ele porá um pergaminho na mão do anjo, e conforme ele for descendo à terra com poder e majestade, proclamará a terrível advertência, a mais terrível ameaça jamais feita aos homens.
Esta mensagem foi designada para colocar os filhos de Deus em guarda e mostrá-los que a hora da tentação e de angústia está diante deles. Disse o anjo: eles serão levados a um grande combate com a besta e sua imagem. Sua única esperança da vida eterna é permanecer firmes. Apesar de suas vidas estarem em risco, eles devem permanecer firmes na verdade. O terceiro anjo termina sua mensagem com estas palavras: aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esta mensagem, Martin, dada como uma advertência final à humanidade, que deve escolher entre a autoridade de Deus, representada em sua lei, e especialmente no sábado, em contraste com aquilo que a besta e a sua imagem estão pregando. Esta é a última mensagem. Exato. Me foi representado que o remanescente seguiu Jesus no lugar santíssimo e contemplou a arca. O que está dentro dela? A lei. A lei? E o propiciatório, o que é isso? Jesus cobrindo com a justiça dele. Então temos a justiça e a misericórdia se beijando. E eles estavam cativados com sua glória. Jesus ergueu a tampa da arca e contemplaram as tábuas de pedra com os 10 mandamentos escritos nela. Será que quem rejeita a lei pode entrar no lugar santíssimo? Não. A quem eles estão adorando na primeira câmara? Você estará com Satanás. Exatamente. Eles chegam a estudar os vivos oráculos, mas começam a tremer quando vem o quarto mandamento vivo entre os 10 santos preceitos, enquanto uma brilhante luz brilha sobre este mais do que os outros 9, e uma auréola de glória o rodeia. Martin, há muita crítica a respeito deste texto. Pois ao se quebrar um mandamento, quebra-se todos. Por que deveria haver então uma auréola em volta do quarto? Foi esquecido. E ele dá a autoridade dos mandamentos de quem você está guardando. Ou seja, todo o decálogo obtém a sua autoridade no quarto mandamento. É por isso que ele é ressaltado acima dos outros. Porque qualquer um poderia ter dado os outros 9. E quem foi que se opôs à autoridade de Deus? Satanás. Exato. Ele não tentaria então apagar este mandamento? Ah, com certeza. Ele quer se livrar disso. É isso que ele quer. E hoje este mandamento deve ser mais proeminente. E a batalha gira em torno disso? Eles não acham nada dizendo que o sábado deveria ser abolido ou que foi mudado para o primeiro dia da semana. O mandamento permanece assim como foi dito pela boca de Deus em grandeza solene e terrível sobre o monte, enquanto relâmpagos brilhavam e trovões estouravam, e quando foi escrito com o seu santo dedo nas tábuas de pedra. Como já dissemos, há apenas algumas situações em que Deus escreveu com o seu dedo. Ele escreveu nas tábuas de pedra, na parede do palácio, na queda de Babilônia, e escreveu na areia. E em todas as vezes tinha que ver com juízo. Muito bem. Eu vi o incenso e a fumaça do incensário enquanto Jesus oferecia as confissões e orações deles ao seu Pai. Conforme acendiam, uma luz brilhante estava sobre Jesus e sobre o propiciatório. E aqueles que oravam fervorosamente, que estavam perturbados por se verem como transgressores da lei de Deus, foram abençoados, e seus semblantes acenderam com esperança e alegria. Eles uniram-se à obra do terceiro anjo e ergueram suas vozes, proclamando a solene advertência. Somente aqueles que passaram do lugar santo para o Santíssimo podem proclamar esta mensagem. Mas somente poucos que haviam recebido a mensagem continuaram com energia para proclamá-la. Então eu vi muitos aceitarem a mensagem do terceiro anjo e unirem suas vozes àqueles que haviam primeiramente proclamado a advertência. E eles exaltaram a Deus e o magnificaram através da observância de seu santo dia de descanso. Estas mensagens me foram apresentadas como uma âncora para segurar o corpo. Conforme os indivíduos a recebem e compreendem, são protegidos contra os muitos enganos de Satanás. Quão importante é que aceitemos todas as mensagens? Você não pode prevalecer contra Satanás se você não fizer isso. Aquelas palavras que nós vimos no anterior,
Os portões do inferno não prevalecerão contra essa igreja? É por isso que você tem que aceitar essas 3 mensagens. Muito bem. Mas há aqueles que dizem que quem aceita as 3 mensagens angélicas aceita um conto de fadas? Parece um conto de fadas, não? Jesus passando de uma sala para outra, a lei, etc. Mas se você estudar detalhadamente, verá que não apenas é profundo, como muito lógico. Pode parecer ser uma mensagem muito crítica, afinal, ela diz que aqueles que não passaram do primeiro compartimento para o segundo compartimento, percebendo que a lei e a graça devem ser pregadas juntas, são, na verdade, servos de um outro poder. Isso soa muito opinático e categórico, mas a diferença é que isso é bíblico. Muito bem, Martin. Vamos resumir. Será que as 3 mensagens angélicas pregadas pelo remanescente são importantes? Sim, com É certeza. uma questão de vida ou morte? Será que essas mensagens contêm uma grande quantidade de doutrinas? O evangelho inteiro está nessas 3 mensagens. Tudo? Pois o primeiro anjo diz que o evangelho eterno deve ser pregado. Por que haveria necessidade de pregar-se mais uma vez o evangelho eterno se ele já foi pregado há 2000 anos atrás? Ora, é porque ele foi Perdido. perdido? Satanás é mestre em separar a lei da graça. É. Portanto, ele também é mestre em acomodar aqueles que querem ser salvos em seus pecados. Aham. Tirando a lei. Assim como aqueles que querem ser salvos sem uma lei. É. É incrível como ele faz essas coisas. Há um mundo submerso na perversidade, no engano, na ilusão, na própria sombra da morte, totalmente adormecido. Isso não é verdade? Você só tem que olhar ao seu redor. Quem sente a necessidade de acordá-los? Será que sentimos a necessidade urgente de dizer algo a respeito? Nós temos que. Precisamos. Quem mais? Se você quiser fazer parte da terceira mensagem, então você deve sentir esta urgência de pregar. Nós vimos que o primeiro, segundo e terceiro anjo tem um clamor. Então vai se tornar mais alto. Mas um clamor não é um cochichinho fraco. Que voz pode alcançá-los? Minha mente foi levada ao futuro, quando o sinal será dado, eis que vem o noivo, saiam para encontrá-lo. Não foi essa a mensagem de 1844? Sim. E aqui diz que isto seria no futuro, Isso aqui foi em 1896. 1896. Martin, vamos ser um pouco ousados agora. Será que há eventos no mundo que ocorreram nos últimos meses ou anos que tenham dado ímpeto à mensagem eis que o noivo vem? Com certeza. Se você perder isso, eu não sei em que planeta você está vivendo. Eu acho que muitas pessoas estão dormindo, pois algumas delas disseram claramente que isto não se trata do último evento, mas o que tem ocorrido nos últimos anos, pelo menos para mim, e acredito para você também, foi um anúncio muito claro do eis que o noivo vem. Com certeza. Eu acredito de todo o meu coração. Sabe, Martin, eu acho que chegou a hora das pessoas abrirem seus olhos. Já está chegando a hora, meu amigo. Mas alguns têm demorado em obter o óleo para reabastecer as suas lâmpadas e descobrirão tarde demais que o caráter, que é representado pelo óleo, não é transferível. Óleo na Bíblia é o Espírito Santo. Mas um dos objetivos do Espírito Santo é convencer do pecado, justiça e juízo. Então isso já é aceitar a primeira mensagem angélica. Sim, o que também representa o caráter.
Pois ao percebermos que somos pecadores e precisamos de correção, e percebemos que andamos em injustiça e precisamos da justiça, significa que deve haver uma transformação total do caráter. Este óleo é a justiça de Cristo. Ela representa o caráter e o caráter não é transferível. Nenhum homem pode assegurá-lo a outro. Cada um deve obter por si mesmo um caráter purificado de toda mancha de pecado. O Senhor está vindo em poder e grande glória. Será então a sua obra tornar completa a separação entre o justo e o perverso. Mas o óleo não pode ser transferido para os vasos daqueles que não o possuem. Então serão cumpridas as palavras de Cristo: 2 mulheres estarão no moinho, uma será tomada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Os justos e perversos podem estar associados juntos no trabalho da vida. Esta frase é muito importante. Mas o Senhor lê o caráter. Ele pode discernir quem são seus filhos obedientes, que respeitam e amam os seus mandamentos. A conclusão de tudo, Martin, é que se você faz parte das 3 mensagens angélicas, você precisa entender que há uma obra a ser feita no desenvolvimento do caráter. Introspecção. Nosso apelo aos ouvintes é o seguinte: eis que vem o noivo. Precisamos nos preparar. Que Deus nos ajude nisso. Vamos orar? Querido Pai, a profundidade das 3 mensagens angélicas, o compreender dos tempos em que estamos vivendo e a importância da mensagem precisam impressionar nossas almas para que desejemos tomar parte na obra da proclamação. Ajuda-nos a despertar um povo que dorme. Nos ajude a despertarmos nossa própria consciência, para que nós mesmos não nos percamos no processo. Prepara-nos para o alto clamor. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.